Gente querida, sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast do canal. Estamos fazendo um panorama bíblico geral, Antigo e Novo Testamento. Tem sido uma bênção. Muitos temas têm sido abordados e eu tenho certeza absoluta que se você está acompanhando desde a primeira aula, a sua noção sobre as doutrinas bíblicas foi muito ampliada. Ainda que você nunca tenha lido as Sagradas Escrituras, eu tenho certeza que agora você tem aí na sua mente uma visão geral, panorâmica muito boa. Hoje, dando continuação, nós iremos falar sobre a doutrina do pecado e da salvação. Muito conteúdo para vocês. E no final aqui desse podcast de hoje, eu também quero tratar de um assunto que é muito comentado em nossos dias. O que é o pecado para a morte e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então fica até o final, que a gente vai falar sobre esses temas. Muito assunto para falarmos. Bem, vou começar com a doutrina do pecado, tá bem? A descrição que Max Andrews fez para exemplificar a atuação do pecado em nossas vidas é muito interessante. Se você nunca trabalhou com animais de fazenda, provavelmente não consegue imaginar como cheira mal um chiqueiro quando os porcos ficaram fechados ali todo o inverno. Vai sentir as lágrimas escorrendo por seus olhos, perder o fôlego e fazer com que você decida conseguir um emprego em um escritório. Pois é. Mas o que é muito interessante é que os porcos não se importam. Você por acaso já viu algum porco entrar no estábulo, cheirar o ar com nojo e sair porque o lugar fedia? Sempre parecia muito bom para ele aquele lugar. Porque todo porco se sente em casa em um chiqueiro. Quando se trata de pecado, somos um pouco como os porcos. O cheiro do pecado não parece tão ruim para nós. Nem o percebemos. Mas para Deus, cheira como se 1000 porcos fossem mantidos em sua sala durante todo o inverno. O homem não consegue entender o horror do pecado no mesmo grau que Deus. Mas por 2 razões devemos tentar entender o máximo que pudermos. Primeiro, o pecado é algo que nos prejudica. É autodestrutivo. Todos os pecados são bumerangues. Eles voltam para nos machucar todas as vezes. Segundo, o pecado entristece Deus e se esperamos viver uma vida que o agrade, devemos tentar viver uma vida de justiça. As 3 principais subdivisões da doutrina do pecado são natureza, queda e corrupção. Natureza nada mais é do que a própria definição do pecado, não é? Então, na verdade, o que é o pecado? No grego, pecado é amartia. Esse termo é derivado de uma raiz que indica errar o alvo, fracassar. Trata-se do fracasso em não atingir um padrão conhecido, mas antes, desviando-se do mesmo. Pecar é afastar-se daquilo que Deus considera a conduta ideal, do homem ideal, exemplificado em Jesus Cristo. O Novo Testamento descreve o pecado sob boa variedade de modos, cada um deles com o uso de um quadro falado sobre o que significa. Cristo Jesus é a cura de cada uma dessas manifestações do pecado, pois a sua expiação apaga a dívida e a santificação em Cristo transforma o pecador para que seja um ser santo e celestial. E Deus é fiel e justo, conferindo esse imenso benefício aos homens que se submetem a Ele, isso é, que exercem fé em Cristo e ao seu mundo eterno, conforme nos ensina Hebreus 11, versículo 1. De acordo com a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Esta não é a única definição possível de pecado, pois o pecado pode ser praticado por omissão. Tiago 4, versículo 17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E os pagãos, que não tinham lei, no sentido de uma legislação devidamente dada, mesmo assim pecavam. Não deixe de ler o 2º capítulo da Epístola aos Romanos, para que vocês possam entender bem. Portanto, podemos resumir bastante dizendo que pecado é a falta de conformidade com a perfeição moral de Deus. Tudo que é bom, certo e prazeroso vem de Deus. Tudo que não vem de Deus é o oposto. Por definição, deve ser ruim, errado e desagradável. Somos criaturas que pecam. Quando fazemos isso, trazemos coisas ruins, erradas e desagradáveis para a nossa vida.
Diminuímos a reputação de Deus como seus filhos e diminuímos o interesse que o mundo não cristão pode ter em Deus, porque eles não veem a diferença entre ser cristão e não ser cristão. É importante dizer que, em se tratando de sua natureza, o pecado é cósmico. Nenhum ser humano peca sozinho. O pecado sempre fará parte de uma rebelião cósmica contra Deus e contra a retidão. Primeira Epístola de João 3, versículo 8, enfaticamente assevera que aquele que pratica o pecado é do diabo. Esse ser maligno é intitulado o Deus desse mundo, na segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e muitos são seus súditos e escravos. Será necessária uma providência cósmica para remover o pecado e o julgamento tomará conta disso. Você pode ter certeza. Mas o pecado também é pessoal. Embora as forças satânicas forneçam a agitação, veja só em Efésios 6, versículo 11 e versículo 55, o indivíduo é responsável pelas suas ações e, portanto, ele é convocado a arrepender-se. O homem não pode alterar o quadro cósmico, mas pode ser pessoalmente redimido. Ou seja, o homem não pode fazer com que os anjos maus se arrependam, mas o homem pode buscar o arrependimento através da aceitação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem, a passagem central que podemos usar é de 1 João 5, versículo 17. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Eu vou falar sobre essa parte final, há pecado que não leva à morte, no final, tá? Portanto, guarde aí. Toda injustiça é pecado. A segunda divisão da doutrina do pecado é a queda. A queda é a separação de Adão e Eva de Deus no Jardim do Éden por causa do pecado original. Todos os homens participaram em Adão do pecado original, e contra esse pecado é que o juízo foi proferido. Portanto, é importante ficar claro que o homem nasce com o pecado original. Ele pecou em Adão, não tem como escapar disso. Mas cada indivíduo também tem o seu próprio pecado, e ambas as modalidades o condenam. Isso está em consonância com os princípios ensinados em Romanos 2, versículo 6, o de que cada um será finalmente julgado de acordo com suas próprias obras. O pecado de Adão é a raiz. Os pecados da humanidade são os ramos, e os pecados individuais são os frutos. A sentença de julgamento recai sobre a árvore inteira, e não apenas sobre uma parte da mesma. Dessa forma, toda dor, todo mal, todo sofrimento que está, que já esteve e que sempre estará no mundo pode ser ligado a um evento, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim. Por causa dos efeitos terrivelmente negativos desse evento, ele é chamado de a queda do homem. A passagem central se encontra em Gênesis 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. A terceira divisão da doutrina do pecado é a corrupção. E aqui eu gostaria de citar duas passagens bíblicas para servirem de base para a nossa reflexão. A primeira é Efésios 2, versículo de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua dos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A segunda passagem é de Romanos 3, versículo 9, parte B, até o versículo 12. Tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Toda religião e filosofia humana no mundo, exceto o cristianismo bíblico, tem sustentado que o homem é basicamente bom e aperfeiçoável através de seus próprios esforços. O filósofo inglês do século XVII, John Locke, que nasceu no ano 1632 e morreu no ano 1704, ele acreditava que o homem nascia como uma lousa em branco, uma tábula rasa de inocência. Jean-Jacques Rousseau, que nasceu no ano 1712 e morreu no ano 1778, o filósofo francês do século XVIII, ele acreditava que o homem era bom.
Assim, iniciando a filosofia humanista que coloca o homem antes de Deus. Ele disse: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. O islamismo ensina que todos são nascidos puros e naturalmente bons até que sejam desviados pelo ambiente. O homem é visto como aperfeiçoável através do ser corretamente guiado e lembrado da unidade de Alá. Contudo, apenas através da revelação de Deus, como encontrada na Bíblia, é que podemos entender a total depravação do homem, que mostra ser ele totalmente incapaz de salvar a si mesmo ou de fazer qualquer obra meritoriamente boa com respeito à sua salvação. Essa é uma verdade redescoberta na Bíblia durante a Reforma, que transformou a Europa no século XVI e tem impactado o mundo desde então. Infelizmente, nos tempos modernos, os ensinamentos prejudiciais do arminianismo têm tido um papel predominante na maioria das igrejas protestantes, na medida em que estas se tornam mais antropocêntricas que teocêntricas. Esses ensinamentos foram largamente popularizados através do movimento wesleyano e dos acampamentos reavivalistas da América do século XIX por pregadores como Charles Finney, que por sua vez influenciaram as denominações e sociedades missionárias que enviaram missionários para fundar igrejas protestantes ao redor do mundo. Então, com a ascensão da teologia liberal, a pecaminosidade do homem foi minimizada, enquanto pensava-se que o progresso social, a educação e o desenvolvimento do potencial humano fossem trazer uma sociedade ainda mais progressista de amor, justiça, igualdade e fraternidade. Mas com as grandes guerras do século XX e a horrenda destruição e morte devido às lutas entre as chamadas nações cristãs, essa aspiração desapareceu em larga escala. Apesar disso, as pessoas continuaram a pensar que poderiam prosseguir pelas suas próprias forças apenas com uma pequena ajuda de Deus no caminho. Na teologia da libertação popular na América Latina, foi adotada uma visão marxista da sociedade. Sob esse ponto de vista, o homem não é visto como totalmente corrompido pelo pecado, mas como um povo que for oprimido economicamente. A isto é atribuída a corrupção e o pecado estrutural na sociedade. Pela liberação dos mestres opressores, as pessoas estariam livres para desenvolver a si mesmas e a transformar a sociedade existente numa sociedade de igualdade e justiça. O que ocorre inevitavelmente é que, quando os oprimidos chegam a uma posição de poder, eles se tornam também opressores. Isso porque o coração humano não foi transformado apenas através de uma mudança na dinâmica social. Mas, graças a Deus, está ocorrendo uma mudança nessa maré nas igrejas que buscam ser fiéis às Escrituras de acordo com o entendimento do Evangelho como totalmente obra de um Deus soberano. A Bíblia claramente nos diz que o homem não tem nada a contribuir para a sua salvação. Ela é uma dádiva de Deus. Efésios 2, versículo 8 e 9. A humanidade como um todo foi corrompida pela queda original. Nossa condição de morte espiritual é o que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Deus os criou retos e bons, com um relacionamento correto com Ele. No jardim do Éden, Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal e ordenou ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, versículos 16 e 17. Adão e Eva intencionalmente desobedeceram o Senhor e comeram da árvore. Depois de serem enganados por Satanás e comerem do fruto proibido, eles caíram de seu caminho com Deus em morte espiritual e, consequentemente, morte física. Adão era o líder federal ou representativo para toda a raça humana. Sua queda em pecado significou que toda a sua posteridade iria herdar uma natureza pecaminosa. Isso pode ser comparado a quando um jogador de futebol sai de campo, né? Nesse caso, todo o time é penalizado, não é? Não tem como evitar. O pecado singular de Adão penalizou toda a humanidade. Paulo explica aos Romanos como isso aconteceu. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. Pode-se comparar o pecado de Adão para a raça humana a como alguém colocando veneno em um recipiente de água pura. Daquele momento em diante, toda a porção da água se tornou venenosa de forma que é impossível obter até mesmo uma pequena porção de água pura do recipiente. Similarmente,
O ato singular do pecado de Adão poluiu a corrente sanguínea da raça humana com o pecado desde o momento da concepção. Essa verdade fica evidente através das Escrituras. O rei Davi confessou a Deus após ser confrontado pelo seu adultério, dizendo: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Sua natureza pecaminosa vinha do que ele era e havia sido desde o nascimento. Davi também expressa isso no Salmo 58. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Salmo 58, versículo 3. Jó e seus dois amigos, Elifaz e Bildade, expressaram que o homem não é puro. Elifaz disse o seguinte: que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Isso Jó 15, versículo 14 ao 16. Paulo diz mais na passagem de Efésios 2: e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Olha, esse é o versículo 3 de Efésios 2, tá? Em outras palavras, nossa condição espiritual não decorre do que fizemos, mas decorre do que somos naturalmente, desde o nascimento. Isso significa que a única maneira de escaparmos da condição de morte espiritual em que nos encontramos é que Deus se curve em misericórdia e radicalmente nos transforme através de um novo nascimento. Jesus disse ao líder religioso Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. João 3, versículos 5 até o 7. Anteriormente, João aponta que aqueles que acreditam no nome de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, versículo 12 e 13. Em outras palavras, essa transformação em uma vida nova ocorre somente pelo poder e vontade de Deus. Entre aqueles que sustentam uma posição arminiana, incluindo católicos, romanos e ortodoxos, eles viam o homem como uma pessoa se afogando no mar. Ele está batendo seus braços e pernas, tentando manter sua cabeça fora d'água. Ele precisa de ajuda. Seus pulmões estão se enchendo de água, mas ele ainda está vivo e capaz de fazer algo para ajudar a si mesmo. Jesus aparece em um bote e joga ao homem que está se afogando um salva-vidas. O homem alcança e segura o salva-vidas por sua própria fé e força. Então, Jesus o puxa seguramente para o bote que segue para a vida eterna. Os calvinistas bíblicos veem o homem estando totalmente afogado e morto no fundo do mais profundo oceano. Consegue perceber a diferença? Para os calvinistas, ele tem um coração petrificado, feito de pedra mesmo. Ele não pode ver Jesus vindo para salvá-lo porque ele está morto e totalmente cego para essa dimensão espiritual. Assim como Jesus chamou Lázaro para se levantar da sepultura após estar morto por 4 dias, da mesma forma ele dá nova vida para novos pútridos corpos mortos. Em seu grande amor e misericórdia, ele nos chama para uma ressurreição em que nós ouvimos sua voz porque fomos levantados para a vida, apesar de antes estarmos mortos. Então, nós não podemos dizer que tivemos qualquer parte em nossa salvação, mas que ela foi totalmente de Deus, pois somente Deus salva os pecadores. Como Paulo explica aos Colossenses: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Colossenses 2, versículo 13. É imprescindível que entendamos que, tendo nascido com uma natureza pecaminosa, nós continuamente possuímos uma tendência a ter pensamentos maus, falar palavras más e ter atitudes más. Na realidade, isso é tudo o que temos capacidade de fazer aos olhos de Deus, porque nós somos escravos do pecado e cativos do poder de Satanás. Não é que ninguém faça boas obras, não. Todos nós fazemos obras relativamente boas. Até mesmo o pior criminoso que possamos imaginar poderá fazer algumas obras relativamente boas. Ele pode, por exemplo, amar sua mãe e dar doces para as crianças vizinhas. O chefe local da máfia pode oferir milhões de dólares do tráfico de drogas em uma vizinhança pobre, levando à ruína várias famílias e à morte de várias pessoas.
Contudo, quando ele oferece presentes na época do Natal, cestas básicas para as pessoas carentes, ele é louvado e suas boas ações são publicadas nos jornais locais. Não é assim que funciona? Pois é, qualquer boa obra que fazemos é, na realidade, obra pecaminosa perante Deus, a menos que nós as façamos com a correta motivação de darmos glória a Deus e não ao nosso próprio orgulho. Como Isaías diz, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Isaías 64, versículo 6. O Catecismo de Heidelberg dá uma boa definição para boas obras. Somente aquelas que são feitas através da verdadeira fé, de acordo com a lei de Deus e para a sua glória. Você pode conferir, isso está na resposta 91. Edwin Palmer explica isso dizendo: de acordo com o catecismo, 3 elementos são necessários para se fazer verdadeiras boas obras: fé verdadeira, obediência à lei de Deus e motivo apropriado. Uma obra relativamente boa, por outro lado, pode ter a correta aparência externa, mas não ser executada através de fé verdadeira ou para a glória de Deus. Assim, não cristãos podem executar ações relativamente boas, apesar de eles mesmos estarem totalmente em depravação. Total depravação não quer dizer, então, que somos tão perversos quanto possível. Ninguém pode pecar todo pecado que seria possível. Jesus reconheceu que mesmo os perversos podem fazer o bem, como eu já acabei de falar, né? Mas ele citou isso em Lucas 6, versículo 33, quando nos disse: se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. É através da graça comum de Deus que ele restringe a maldade em todos. 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, e possibilita que eles possam fazer o bem relativo. Você já imaginou se Deus não restringisse a maldade geral que existe na humanidade, como esse mundo seria verdadeiramente um inferno? Se já imaginamos que esse mundo é um mundo de corrupção, um mundo que jaz no maligno, o que poderíamos dizer desse mundo se ele fosse deixado à sua própria sorte, se Deus possibilitasse a humanidade cometer todo o pecado que a humanidade é capaz de cometer, mas não comete porque a graça comum de Deus impede que isso aconteça? Você já imaginou? Olha só, veja bem, mesmo o incrédulo reconhece a pecaminosidade do homem. Um velho provérbio chinês afirma: existem 2 homens bons. Um está morto e o outro ainda não nasceu. Bom, né? Anote esse provérbio aí, viu? É a pura verdade. Paulo relembra aos cristãos efésios de sua condição anterior, dizendo: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Ele está dizendo que eles estavam vivendo nas garras de Satanás, no controle de suas vidas. Jesus disse isso aos judeus que se opunham a ele: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. João 8, versículo 34. E ele continuou dizendo: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. João 8, versículo 44. Aqueles escravizados pelo pecado estão sob o controle de Satanás. Essa é a condição de cada um de nós antes de reconhecermos Cristo como Senhor pela fé. Fique bem claro isso. Como a Epístola de João diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5, versículo 19. A passagem central que podemos utilizar é a seguinte: Efésios 2, versículos de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E tem uma outra passagem muito boa, Romanos 3, versículo 26 e 6, versículo 23, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, pois o salário do pecado é a morte. E é bom também deixar claro aqui a diferença entre o pecado mortal e venial, trazida pela Igreja Católica, tá? Pela teologia da Igreja Católica. Veja só, isso é bom você saber. De acordo com a teologia católica romana, para que um pecado seja considerado mortal, é necessário que tenha 2 características. Ou seja, nem todo pecado é considerado mortal. É o que eles acreditam. Veja bem.
Então, para ser considerado mortal, ele tem que ter essas duas características: ser sério e ter sido deliberadamente cometido, tá? Já o pecado venial, esse adjetivo vem da palavra latina venia, que significa perdão, misericórdia, se refere a pecados menos graves que envolvem menor grau de depravação, não cometidos de forma deliberada e sem que haja persistência nos mesmos. Segundo a teologia católica, a penitência pode remover a culpa desse tipo de pecado. E mesmo depois da morte física, um período passado no purgatório é capaz de cancelar os pecados veniais. Fique claro que essa é a doutrina católica. Os protestantes e evangélicos diferem dos católicos romanos quanto a essa questão da distinção dos pecados em mortais e veniais. Os protestantes e evangélicos reconhecem a necessidade de perdão divino a pecados graves e aos menos graves, mas entendem que o pecado que resulta da condenação eterna é aquele que consiste em não querer o homem arrepender-se e crer em Cristo. Disso resulta a eterna separação entre a alma humana e Deus. Além disso, protestantes e evangélicos nunca vinculam o perdão dos pecados à intervenção sacramental. Nenhum sacramento em si tem o poder de perdoar pecados. Nenhum mesmo. Ademais, eles não veem o perdão de pecados como algo dependente de penitências. Nós não vemos assim. Nenhuma penitência é capaz de remover pecados. Antes, tudo depende de um ato perdoador direto da parte de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, recebido mediante a fé. E existem graus de pecado? Talvez você já tenha ouvido falar que não existe pecadinho ou pecadão. Isso é uma falácia total. O trecho da primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 16 a 17, reconhece que há diferentes graus de pecado. O Senhor Jesus fez idêntica distinção, segundo se vê em Mateus 23, versículo 14. Da mesma forma, Paulo ensinou que os homens podem piorar. Verifique só em 2 Timóteo 3, versículo 13. Uma visão superficial do pecado é a que pensa que todos os pecados têm a mesma gravidade, mas isso é ridículo. Os trechos de Romanos 2, versículo 6 e Apocalipse 20, versículo 12 mostram que haverá níveis de condenação dependendo do mal ou do bem que cada indivíduo tiver praticado. Mas a verdade bíblica é que todo pecado é pecado. Nesse sentido, não há pecadinho ou pecadão. Somente nesse sentido. Todo pecado é pecado. E que todo pecado, como diz as Sagradas Escrituras, é mortal. Se não for perdoado por Deus, ele é mortal. Dá para entender? Esse é o ensino paulino em Romanos 3, versículo 23 e Romanos 6, versículo 23 também. Que nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora nós iremos falar sobre a doutrina da salvação. O homem tem um espírito tanto quanto um corpo e esse espírito vai viver para sempre no céu ou no inferno. E após o retorno glorioso de Cristo, a sua segunda vinda, a parousia, esses espíritos retornarão aos seus corpos glorificados para habitarem no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, tá? Ou serem condenados eternamente no lago de fogo. A preocupação imediata, portanto, é o que determina o destino do homem. A Bíblia parece ensinar que as crianças que morrem antes da idade da responsabilidade, quer dizer, a idade em que possuem capacidade intelectual para aceitar ou rejeitar Deus, essas crianças vão para o céu. Depois de chegarem a essa idade, já terem a capacidade intelectual para aceitarem ou rejeitarem Deus, se elas não aceitarem a salvação de Deus antes de morrerem, elas vão para o inferno. Como então o homem evita esse destino? Qual é a base da salvação de Deus? Não é? Veja bem, há várias crenças comuns sobre como chegar ao céu. Uma crença sugere que se nenhum pecado terrível for cometido, tá? Deus vai ignorar os pequenos, os pecados menores. Outra linha de pensamento sugere que se suas boas ações forem superiores às más, no fim da sua vida você vai para o céu. Outra ainda sugere que Deus vai alinhar todas as pessoas que já viveram no mundo, da pior para a melhor, e dividir essa linha no meio. Os piores vão para o inferno e os melhores vão para o céu. Todas essas crenças estão incorretas. Boas e más ações não têm absolutamente nada a ver com ir para o céu.
No relato bíblico, somente antes do pecado é dito que tudo que Deus fez foi considerado muito bom, conforme nos ensina Gênesis 1, versículo 31. Depois que o homem desobedeceu o mandar de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme diz ali Gênesis 2, versículo 7, e comeu dela, conforme diz Gênesis 3, versículo 6, não se acha nada na Bíblia referindo-se ao homem como bom. Então, isso mostra o quanto o pecado destrói, o quanto o pecado é universal, é total. Que o homem necessita de salvação é claramente evidente. Basta uma olhada nos noticiários, por exemplo, os acontecimentos do homem ao redor do mundo pelos meios de comunicação. Assassinatos, corrupções, ameaças, injustiças, preconceitos, mentiras, roubos, fornicações, desrespeito com seu próximo e com Deus, poluição verbal, moral, isso tudo é constante, de todos os povos do mundo, todos os dias. A Bíblia evidencia a dimensão do pecado no homem claramente. Ezequiel 16, versículo 4 e 5, Isaías 1, versículo 6, Romanos 3, versículo 10 a 18. Essa condição detestável e pecaminosa não é adquirida pelo ambiente ou causada pela falta de oportunidade social ou educacional, mas, contrariamente, todo homem é pecador desde o ventre. Gênesis 8, versículo 21, contraria completamente o pensamento de Rousseau. Veja só o que Gênesis diz. A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Salmo 51, versículo 5 nos diz: em iniquidade fui formado e em pecado concebeu minha mãe. Salmo 58, versículo 3: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Isaías 48, versículo 8, chamado transgressor desde o ventre. Então, algo importante aqui a ser observado é que não é o ato de procriação que causa o pecado, tá? Fique claro. Nem é a relação conjugal dentro dos seus limites bíblicos pecaminosa. Mas, pela procriação ser feita entre pecadores, o homem pecador é gerado. Romanos 5, versículo 12. Ficou claro? O homem pecador é objeto da ira de Deus. Nosso pecado não é algo com que Deus pegue leve, de jeito nenhum. Não pense dessa forma, meu amado irmão e minha amada irmã. Não, de jeito nenhum. O nosso Deus é um Deus santo que não pode simplesmente olhar sobre o pecado ou tê-lo em sua presença. Como o profeta Abacuque diz, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente. Abacuque 1, versículo 13. Sendo um Deus de justiça, o pecado deve ser punido. Todos nós merecemos ir para o inferno. Todos nós. Não escapa ninguém. O homem mais puro aos seus olhos que já pisou sobre essa terra, você pode imaginar aí, nomear, retira a pessoa de Jesus. Jesus não conta. Jesus é Deus encarnado. Ele veio e cumpriu a obra perfeitamente. Mas, retirando Jesus, você pode nomear quem você quiser. Todos merecíamos ir para o inferno, porque basta um pecado para condenar o homem. E Deus seria justo se simplesmente o enviasse para o inferno. E ponto final. Paulo explica como os cristãos lá de Efésios viviam, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza. Dá para entender? O que éramos? Filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, versículo 13, já citei esse texto aqui. A ira de Deus é contra nós por causa da nossa natureza pecaminosa. Pois tudo deve ser feito para a sua glória somente, não é? E nós não agimos assim. Desde o nascimento nós falamos mentiras e procuramos somente o nosso bem-estar. A Escritura nos diz que se de fato é justo para com Deus, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. 2 Tessalonicenses 1, versículo 6 até o 10. Portanto, não se esqueça, a salvação é um presente que Deus dá àqueles que acreditam. Nós somos totalmente incapazes de até mesmo procurar a Deus.
Como Paulo diz, não há quem busque a Deus. De fato, o homem odeia a Deus e o que ele representa. O homem odeia o bem e não se importa. É necessário o miraculoso trabalho de Deus para uma pessoa chegar à fé salvadora. Como Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6, versículo 44. Um pouco depois, Jesus repetiu o mesmo pensamento dizendo: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. João 6, versículo 65. Isso quer dizer que ninguém pode escolher seguir Jesus. Todas as pessoas estão atadas ao pecado. A vontade é livre para escolher o que acha melhor, mas o que ela naturalmente pensa como melhor é não buscar ou escolher a Deus. O homem natural não quer se submeter e servir a Deus. Ele rejeita a soberania de Deus em sua vida. Ele pensa que a felicidade da satisfação na vida não é encontrada na justiça de Deus. Apesar da vontade do homem ser livre para escolher, provai e vede que o Senhor é bom, conforme nos ensina Salmos 34, versículo 8, ele odeia o gosto do pão vivo que desceu do céu, conforme nos ensina João 6, versículo 51. A vontade do homem natural está atada pelas correntes do pecado, o que afeta seu entendimento e visão. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que o homem natural não pode ir a Deus? Como Jeremias disse, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, versículo 9. Só aqueles que primeiramente têm a obra do Espírito de Deus em seu coração são capazes de ir para Jesus. Assim que Paulo falou a um grupo de mulheres que se juntaram em Filipos, próximo a um rio, Lídia veio a crer. Nos é dito que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Atos 16, versículo 14. Ela não abriu seu coração. Deus é que o abriu. Jeremias, que era bom amigo do africano Ebed-Meleque, o qual havia lhe salvado das profundezas pantanosas de uma cisterna com uma corda, verifique só em Jeremias 38, versículos 7 a 13, usou o homem negro para ilustrar uma verdade espiritual. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então não poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Jeremias 13, versículo 23. A questão retórica colocada por Jeremias confirma o fato de que é impossível para qualquer um mudar de uma vida de pecado para fazer o bem, quanto mais alcançando justiça perante Deus. O grande pregador inglês do século XIX, Charles Spurgeon, descreve isso da seguinte forma: você não poderia tornar um homem negro em branco, apesar de você poder tornar um homem branco em negro. Você pode fazer o que quiser por meio de corrupção, mas você não pode fazer nada através de correção. Você pode se fazer sujo pelo pecado, mas você não pode se fazer limpo espiritualmente por si mesmo, faça o que fizer. Existe uma facilidade em ir para baixo. Você pode pular para dentro de um precipício bastante rápido, mas quem poderia ficar ao fundo de um alto despenhadeiro e saltar para o topo de um só pulo? O homem pode descer contra a sua vontade, mas ele não pode subir mesmo com sua vontade. Você pode fazer o mal muito facilmente. Você pode fazê-lo com as duas mãos, gananciosamente, e fazê-lo de novo, e não se cansar dele, mas retornar ao caminho correto. Isso é difícil. Então, o que pode o homem fazer para mudar a sua natureza e se fazer um novo homem? A resposta é simples: nada. Ouvir sermões, ir à igreja, dar dinheiro aos pobres e ajudar uma viúva a consertar o seu teto vazando, nada disso é capaz de mudar o coração de um pecador. Todos os meios aparentes de que alguém possa se utilizar serão inúteis. É somente a obra do Espírito de Deus que pode mudar um coração frio de pedra em um coração de carne que responde ao chamado de Deus. O homem continuamente pensa que ele deve fazer algo para contribuir para a sua salvação. Mesmo aqueles que reconhecem que a salvação é pela graça de Deus, ainda pensam que são eles quem escolhem Deus e são eles que contribuem com a fé para acreditar. A questão que enfrentamos com relação ao ponto da depravação total ou extrema é expressa por Edwin Palmer da seguinte forma: é Deus sozinho o autor da salvação ou também a fé? Deus contribui com o sacrifício substituinte de Cristo e o homem contribui com sua fé? Ou a fé é também um dom de Deus? Efésios 2, versículo 8. A salvação depende parte de Deus, a entrega de Cristo na cruz, ou totalmente de Deus, a entrega de Cristo na cruz para morrer por nós, além de nos dar a nossa fé?
O homem mantém um pouquinho da glória para si mesmo, essa capacidade de acreditar? Ou toda a glória vai para Deus? O ensinamento da depravação total é que Deus leva toda a glória e o homem nenhuma. Portanto, amado irmão e amada irmã, sabemos agora que se nós buscamos a ajuda e a misericórdia de Deus, é somente porque Deus primeiramente começou a obra de seu Espírito em nossos corações para chamar por Ele. Então veja só o que nos diz Filipenses 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Portanto, pense comigo. O simples fato que subsistem salvos entre o espiritual e moralmente incapacitados, que existem vivos entre os mortos em pecados e ofensas, que tem os que querem agradar a Deus entre uma multidão de incapacitados que somente procuram concupiscência, isso tudo é prova definitiva que existe uma força maior do que os homens. Sim, uma força maior do que os homens crentes, operando para salvá-los. Essa força opera segundo um poder fora do homem. Esse poder opera segundo uma determinação que não pertence ao homem. Essa determinação é a própria vontade de Deus, conforme nos ensina Efésios 1, versículo 11. A vontade soberana de Deus é revelada nas Sagradas Escrituras em certos termos. O termo que estipula a ação da eterna vontade de Deus em determinar quem entre todos virão ser salvos é eleição. Você já ouviu falar desse termo? A eleição origina-se com Deus. Os que creem em Cristo são feitos filhos de Deus e salvos, mas não são feitos eleitos pela fé. Ninguém é eleito simplesmente pela fé, pela capacidade humana. A fé é dom de Deus. Então esse nascimento não tem origem no sangue ou na carne do homem, mas em Deus. João 1, versículo 12 e 13, Romanos 9, versículo 16. E Deus é Espírito, conforme nos ensina João 4, versículo 24. Esses que querem vir a Deus e crer em Cristo, eles vêm e creem por serem dados a Cristo pelo Pai em primeira instância, antes da existência do homem. João 6, versículo 37, Efésios 1, versículo 4. Pelo fato de serem dados a Cristo pelo Pai, temos uma prova clara que existia determinação primeiramente, e essa determinação de Deus é a origem de qualquer ação positiva feita pelo homem para com Deus. Essa determinação não foi de homem, mas de Deus, conforme nos ensina João 6, versículo 37. Pela eleição ser motivada primeiramente por Deus, Cristo pôde declarar: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. João 15, versículo 16. Primeira Epístola de João 4, versículo 19. Realmente, se marcássemos através da Bíblia cada um dos casos que Deus age soberanamente com o homem, cada uma das declarações que determinam que a eleição e os seus frutos são de Deus, e cada ilustração, parábola e etc., que mostra que a eleição é a operação usual de Deus, entenderemos que quase todos os livros da Bíblia atestam que a eleição é de Deus pela sua graça. O homem não pôde ajudar a Deus nessa escolha, pois o homem é incapaz de fazer qualquer coisa boa e realmente apenas maquinava pensamentos maus continuamente, conforme nos ensina Gênesis 6, versículo 5, Jeremias 17, versículo 9, Jeremias 13, versículo 23, Romanos 3, versículo 23. Pela razão da eleição vir primeiramente de Deus, os cristãos têm forte razão de adorar e louvar a Deus eternamente. É isso que o apóstolo Paulo enfatiza na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4. A eleição também é incondicional. Isso não quer dizer que a salvação não tem condições, tá? Pois as tem. E todas elas são preenchidas pelo sangue de Jesus. Efésios 2, versículo 13, 1 Pedro 1, versículo 19 e versículo 20. Mas não estamos tratando agora o preço pago na salvação, mas da escolha que Deus fez para a salvação. Dizendo que a eleição é incondicional, nós entendemos que aquela escolha que Deus fez antes da fundação do mundo, conforme nos ensina Efésios 1, versículo 4, não foi baseada em algo que existia anterior ou poderia existir posteriormente no homem. Isso é, não há nada que originou-se no homem que poderia ser interpretada como sendo uma condição que induziu Deus primeiramente a preferir, a eleger tal e tal pessoa. A condição da eleição não foi um conhecimento divino que o homem aceitaria a salvação se ela fosse apresentada a ele.
Lembre-se que no homem não existe nenhuma coisa boa. Romanos 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Jeremias 7, versículo 19. Jeremias 13, versículo 23. E não habitando nada bom, nenhuma coisa boa nele, não resta nada que possa atrair a atenção salvadora de Deus a ele, nem algo que dava-lhe então ao homem, uma predisposição a escolher o que era bom. Jeremias 13, versículo 23. A condição da escolha primária não foi do homem, mas Deus escolheu o homem para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, versículo 5, versículo 9 e versículo 11. A condição da determinação primária de Deus foi pelo querer de Deus e não por nenhuma justiça real ou provável que o homem poderia ter, intentar ou desenvolver. Isaías 64, versículo 6 nos diz assim: são todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Se o homem tivesse qualquer condição favorável que o destacava diante do favor de Deus, aquela condição faria Deus a ser obrigado a conceder-lhe a salvação. Isso faria a salvação a ser pelas obras ou pelas condições humanas, e não segundo a graça, o beneplácito da vontade divina. A eleição, tanto quanto a salvação, é puramente pela graça, um favor divino desmerecido e imerecido pelo homem. Romanos 11, versículos 5 e 6, Efésios 2, versículo 8 e 9. Foi uma escolha puramente divina e graciosa em salvar um homem que não tinha nenhuma condição boa para apresentar diante de Deus como um mínimo mérito qualquer. Deus preferiu um pecador particular para receber a sua graça somente porque quis. Romanos 9, versículo 15 e 16. Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Somente entendendo tudo sobre a vontade de Deus, algo que não podemos nunca atingir, entenderemos completamente por que Deus escolheria um homem tão depravado que não possuía nenhuma capacidade e, portanto, nenhuma condição para atrair-lhe a Deus. Mas, de fato, conforme a Bíblia, é isto que Deus fez. A escolha de Deus de Israel revela essa atitude. Deuteronômio 7, versículo 7. E a escolha de Deus para a salvação é da mesma natureza. João 1, versículo 12 e 13, Romanos 3, versículo 18 a 23, Romanos 9, versículo 15 e 16. Devemos resumir essa parte da natureza da eleição como Jesus resumiu-a. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Mateus 11, versículo 26. É difícil para nós entender isso quando achamos que somos melhores que as outras pessoas. Mas quando nos consideramos pecadores e, portanto, condenados como qualquer pecador, o conceito de eleição fica muito mais claro. Veja bem, a eleição é algo particular e preferencial. Isso quer dizer que entre todos os condenados, Deus, em amor particularmente, escolheu alguns para receber as bênçãos da salvação. Podemos entender essa particularidade examinando alguns casos de escolha que Deus fez e quais são relatados pela Bíblia, nos dando uma prova divina e segura que a eleição particular e preferencial é bíblica. Vamos lá. Antes do dilúvio, a maldade multiplicara ao ponto de toda a imaginação dos pensamentos dos homens ser somente má continuamente, não é? Todavia, um desses homens achou graça aos olhos de Deus. Lembramos que esse homem não merecia esse favor de Deus, ou melhor, que ele era igual aos homens corruptos. Se esse agraciado merecia o favor de Deus, então isso mostrou que na verdade não seria graça da parte de Deus, e sim uma obrigação de Deus salvá-lo. Romanos 11, versículo 6. Mas entre todos os corruptos, uma escolha diferenciada foi feita para transformar esse homem, Noé, e a sua família, em vasos de bênçãos. Gênesis 6, versículo 5 a 8. Entre os 3 filhos de Noé, Sem foi o filho escolhido para ser da linhagem de Cristo. Gênesis 9, versículo 26, Lucas 3, versículo 36. E não foi o filho Jafé, que era o mais velho. Por que houve essa distinção? Abraão foi escolhido ao invés de Naor, ou Arã, para ser o que? O pai das nações, conforme Gênesis 11, versículo 26, até Gênesis 12, versículo 9. Será que Abraão merecia essa preferência? É claro que não. Abraão, junto com os da sua família, servia outros deuses. Você pode verificar depois em Josué 24, versículo 2. Isso fazia dele um ser tão abominável quanto os demais. Todavia, uma distinção foi feita, e foi Deus quem fez. Entre todos os povos, entre quais também ninguém merecia tal atenção de Deus, um teve a preferência de Deus. Deuteronômio 7, versículo 6. Jacó, o enganador, o usurpador, foi escolhido
a conhecer o arrependimento em vez do seu irmão Esaú, que não era o enganador. Hebreus 12, versículo 16 e 17, Romanos 9, versículo 10 ao 16. Se fosse nós escolhendo, especialmente se soubéssemos o futuro, não escolheríamos dar bênção nenhuma a um homem enganador quanto Jacó. Todavia, o Jacó foi escolhido pela eleição, antes mesmo de ter nascido e feito bem ou mal. Salmo 135, versículo 4, leia só. Efraim foi colocado adiante de Manassés, mesmo que não tivesse direito. Gênesis 48, versículo 17 ao 20. Por que houve essa diferenciação? José, o 11º filho de Jacó, recebeu uma porção dupla na bênção. Gênesis 48, versículo 22. Por que não foi o filho mais velho que recebera tal bênção? É lógico que houve uma preferência, fica bastante claro. O patriarca Moisés, em Êxodo 2, versículos de 1 a 10, o salmista Davi, em 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 6 a 12, o desobediente Jonas, Jonas 1, versículo 3, e outros também podiam ser citados como aqueles para os quais Deus fez uma escolha particular e preferencial entre outros de igual caráter e situação de vida. A escolha preferencial poderia ser entendida até pela consideração dos que não foram escolhidos desde a fundação do mundo, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Apocalipse 17, versículo 8. Existe alguma razão, a não ser a preferência ou discriminação de Deus, que causou o Evangelho de Cristo de ir eventualmente para a Europa em vez de ir para a Ásia? Verifique só Atos 16, versículo de 6 a 10. Porventura, os da Europa tinham naturalmente mais fé do que os da Ásia? É claro que não. Alguns dos anjos, de todos os que foram criados, foram elegidos para não cair. 1 Timóteo 5, versículo 21, Judas 6 também. Por que essa discriminação? Existe salvação para o homem pecador, mas não para os anjos que caíram. O homem é um ser menor do que os anjos, conforme nos ensina Hebreus 2, versículos 6 e 7. E sendo assim, logicamente teria menos preferência. Mas é evidente que uma distinção foi feita soberanamente entre todos os seres criados que pecaram e ela foi feita para o bem do homem. Como acabamos de examinar em cada caso citado aqui, essa distinção é puramente pela determinação divina e não pelo valor que qualquer um dos escolhidos tinham ou teriam. Nenhum dos homens, naturalmente, tinha entendimento ou buscava a Deus primeiramente, conforme nos ensina Salmo 14, versículo 2 e 3. A escolha particular de uns sobre os outros, entre os quais nenhum merecia uma discriminação favorável, revela que a eleição é particular, preferencial e graciosa. Sim, a eleição é graciosa. Não é novidade que os evangélicos creem que a salvação é pela graça. Muitas pessoas que frequentam igrejas evangélicas podem citar Efésios 2, versículos de 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Todavia, é novidade para muitos que a própria eleição para a salvação, aquela ação de Deus que precede a própria escolha do homem no processo de salvação, também é pela graça. Muitas pessoas pensam que Deus foi influenciado na sua escolha por algo que o homem fez, faz ou faria. A verdade é que a eleição para a salvação não é baseada em nenhuma obra boa prevista do homem, pois no homem não habita bem algum. Romanos 7, versículo 18, Salmo 14, versículo 1 e 2, Romanos 3, versículo 23. A escolha de Deus do pecador para a salvação é somente pelo favor desmerecido e imerecido de Deus. Deus olhou pelos séculos sobre todos os condenados e em amor e graça entre todos que não procuravam, Ele colocou a sua influência divina em alguns. Leia depois João 15, versículo 16, 1ª Epístola de João 4, versículo 19, que diz assim: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Deus não viu nada naturalmente mais atrativo ou bom nos que Ele escolheu do que nos que Ele não escolheu. Verificando o testemunho dos salvos pela Bíblia, ninguém louva a sua própria fé, sua decisão inicial para Cristo, sua oração eficaz, sua intenção espiritual ou outra obra humana ou espiritual. O testemunho bíblico diz como Paulo: mas pela graça sou o que sou. 1 Coríntios 15, versículo 10. Se a eleição fosse baseada na mínima ação que o homem fez, faz ou faria, a eleição não podia ser determinada uma eleição da graça de jeito nenhum, mas uma eleição segundo a dívida. Depois vocês leiam e não deixem de ler Romanos 11, versículo 5 e Romanos 4, versículo 4.
a eleição também é justa. Veja bem, a natureza da eleição que Deus faz é descrita biblicamente como sendo justa. O apóstolo Paulo declarou, pela inspiração divina, que a eleição não é injusta. Romanos 9, versículo 14. A eleição é entendida como sendo justa, em que Deus não deve nenhuma ação positiva a homem nenhum. Uns querem dar a entender que Deus, no mínimo, deve uma chance para todos os homens. Todavia, quando considera a condição terrível do homem pecador, uma chance não é o que o homem pecador precisa. Ele precisa de uma ação positiva, regeneradora e graciosa da parte de Deus para ser salvo. Uma chance sem a plena capacidade em conjunto em nada ajudaria os que são mortos em pecados. É pela eleição, sem nenhuma obrigação pesando sobre Deus para que ele escolhesse quem ele quer influenciar com a sua operação regeneradora. Deus dá vida, não uma chance. A salvação vem pelos meios divinos para com estes que ele escolheu para que tenham a salvação. E quem pode reclamar disso, conforme nos ensina Romanos 9, versículo 19? Deve ser considerado também que Deus tem direito e não uma obrigação para com os homens. Deus é o Criador, o homem é a criatura. Deus é tido como o oleiro e o homem como o barro. Romanos 9, versículo 21 a 24. Se Deus usa o seu direito de fazer o que Ele quer segundo o beneplácito da sua boa vontade, e escolhe alguns para conhecer as riquezas da sua glória, entre todos que somente mereciam a sua ira, quem pode achar que isso é uma injustiça? Ou achar que há injustiça nisso? Ninguém, em sã consciência, pode achar que há injustiça nisso. Finalizando a doutrina da salvação, embora eu não tenha abordado tudo o que diz respeito a essa doutrina, é inevitável não falar sobre os reprovados, os não elegidos. É puramente natural pensar das pessoas que não foram elegidas, que não foram eleitas, quando estudamos a eleição. Por Deus fazer o ímpio para o dia do mal, conforme nos diz Provérbios 16, versículo 4, e odiar Esaú para que o propósito de Deus ficasse firme, conforme nos ensina Romanos 9, versículos de 11 a 13, por Deus poder, na sua soberania, ativamente fazer um vaso para a honra e outro para a desonra, conforme nos ensina Romanos 9, versículo 21, e por isso ser algo que ele realmente fez, tá? Romanos 9, versículo 13, por Deus endurecer os que não foram elegidos, Romanos 11, versículo 7, e destinar alguns para a ira, 1 Tessalonicenses 5, versículo 9, e para tropeçar na palavra, 1 Pedro 2, versículo 8, por Deus ocultar informações de alguns, leia só Mateus 11, versículo 25 e 26, e por fazer alguns para serem presos e mortos, para perecerem na sua corrupção, conforme nos ensina a segunda epístola de Pedro 2, versículo 12, e por existir alguns que antes eram escritos para o juízo, Judas 4, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, Apocalipse 13, versículo 8, Apocalipse 17, versículo 8. É claro que há uma determinação eterna na parte de Deus para que alguns nunca conheçam a sua graça salvadora. Então, definindo, essa determinação para fazer que alguns não sejam eleitos é chamada na teologia de reprovação. A doutrina da reprovação é citada por Edwin Palmer como sendo o decreto eterno, soberano, incondicional, imutável, sábio, santo e misterioso pelo qual Deus, por eleger alguns à vida eterna, deixa de eleger outros e condena estes de maneira justa pelos seus pecados para a sua própria glória. Faraó é um exemplo dessa determinação prévia de Deus para que uma pessoa seja um objeto da sua ira. Antes de Faraó ter nascido, já era determinada as suas ações para com Israel. Gênesis 15, versículo 13 e 14. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Em tempo, foi declarado para Faraó que ele foi mantido para mostrar o poder de Deus nele, e por ele o nome de Deus seria anunciado em toda a terra. Êxodo 9, versículo 15 e 16, Romanos 9, versículo 15 a 18. Sabendo tudo isso, Faraó continuou no seu caminho ímpio. No julgamento pela sua impiedade, Faraó declarou-se pecador e Deus justo. Êxodo 9, versículo 27. Na conclusão da libertação do povo de Deus, com Moisés testemunhando toda a operação de Deus, tanto no endurecer o coração de Faraó quanto o seu julgamento,
afirmou a santidade de Deus e que ele é admirável em louvores. Êxodo 15, versículo 11. Esse cântico de Moisés será repetido no céu pelos que têm sabedoria na hora em que a ira de Deus for consumada, conforme nos ensina Apocalipse 15, versículo de 1 a 4. Bem, a conclusão é a seguinte: pelo exemplo de Faraó, nós podemos entender que a soberania de Deus atinge as obras contrárias da justiça divina. Entendemos, pelo homem ser responsável a julgar Deus em tudo, que o homem é ímpio e julgado justamente por Deus. Podemos concluir, depois de tudo que falamos aqui, do exemplo de Faraó, que Deus não causou o pecado de Faraó. O pecado, rebelião e a inimizade contra Deus veio do coração de Faraó. E é importante ficar claro que nós não podemos entender tudo sobre a graça e a reprovação, mas na realização de diferenças feitas entre os homens, conforme nos ensina 1 Coríntios 4, versículo 7, todas delas sendo segundo a vontade de Deus, podemos concluir como Jesus declarou: sim, o Pai, porque assim te aprove. Realmente. Mateus 11, versículo 26. Nunca entenderemos todos os pensamentos de Deus, conforme nos ensina Salmos 147, versículo 5, Isaías 55, versículo 8 e 9, mas podemos entender nos assuntos da eleição e da reprovação que quem é soberano é Deus. Ele pode agir com o que é dele, como ele quer, para a sua glória. Depois leia Daniel 4, versículo 34 e 35, e Efésios 1, versículo 11, assim como Romanos 11, versículo 36. O homem, portanto, é corpo e espírito. Depois de se tornar cristão, o espírito de uma pessoa renasce e ele recebe a vida eterna. Seu corpo, naquele ponto, continua igual. É corrompido pelo pecado, é susceptível a doenças e morte e se inclina ao pecado. O cérebro, que é parte do corpo físico, ainda está carregado com a velha programação que é contra a verdade bíblica. Por causa disso, o cristão experimenta uma contínua luta entre o novo homem interior, que deseja servir a Deus, e o exterior, que sente o impulso para pecar. Romanos 7. Esse conflito continua até a morte do corpo, em cujo tempo o espírito do cristão é transportado imediatamente para o céu para receber um corpo novo, livre do pecado, na ocasião da parousia da segunda vinda de Cristo. Depois leia Romanos 8, versículo 23. Felizmente, até a nossa salvação estar completa, com a redenção do corpo, quando pecamos depois de nos ter transformado em cristãos, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, conforme nos ensina a primeira epístola de João 2, versículo 1. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9. Deus não quer que pequemos, mas ele reconhece que enquanto estivermos nesse corpo, vamos pecar. Quando cometemos erros, ele nos limpa. A morte de Cristo na cruz foi suficiente para todos os nossos pecados, passados e futuros, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus está continuamente trabalhando em nossa vida para nos liderar a um estilo de vida mais justo. Se resistimos a esse trabalho de Deus, ele nos castiga, como qualquer pai amoroso faria com seu filho, para corrigir um comportamento impróprio. Verifique só em Hebreus 12, versículos de 4 a 13. Antes de terminar o podcast, eu disse que falaria sobre o pecado para a morte e a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é? Não são poucos os pregadores de linha pentecostal que ameaçam os críticos das atuais manifestações espirituais de cometerem o pecado sem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas será? O pecado para a morte é mencionado por João em sua primeira carta. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. Está no capítulo 5, versículo 16. Olha só, a morte a que João se refere é a morte espiritual eterna, a condenação final e irrevogável determinada por Deus, tendo como castigo o sofrimento eterno no inferno. Todos os demais pecados podem ser perdoados, mas o pecado para a morte acarreta de forma inexorável a condenação eterna de quem o comete, a ponto do apóstolo dizer: e por esse não digo que rogue. E o apóstolo continua: toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Versículo 17, tá? E você pode conferir também no capítulo 3, no versículo 4. Tá? Estou falando aqui da primeira epístola de João, tá bem? João não está sugerindo que a distinção entre pecado mortal e pecado não mortal implique na existência de pecados que não sejam tão graves assim. Todo pecado é contra o Deus justo, contra a sua justiça.
Portanto, todo pecado traz a morte, que é a penalidade imposta por Deus contra o pecado. Mas, para que seus leitores não fiquem aterrorizados, João repete: há pecado não para a morte. Nem todo pecado é pecado mortal. Há perdão e vida para os que não pecam para a morte. O Senhor mesmo convida seu povo a buscar o perdão que ele concede. Isaías 1, versículo 18. O que então é o pecado para a morte? O apóstolo João não declara explicitamente a que tipo de pecado se refere. Através dos séculos, estudiosos cristãos têm procurado responder a essa pergunta. Alguns têm entendido que João se refere à morte física e têm sugerido que se trata de pecados que eram punidos com a pena de morte, conforme está no Antigo Testamento. Levíticos 20, versículo de 1 a 27, Números 18, versículo 22. Não adiantaria orar pelos que cometeram pecados punidos com a morte, pois seriam executados de qualquer forma pela autoridade civil. Ou então, trata-se de pecados que o próprio Deus puniria com a morte aqui neste mundo, como ele fez com os filhos de Eli, 2 Samuel 2, versículo 25, fez com Ananias e Safira, em Atos 5, versículo de 1 a 11, fez com alguns membros da igreja de Corinto que profanavam a ceia, em 1 Coríntios 11, versículo 30, Romanos 1, versículo 32. A Igreja Católica fez uma classificação de pecados veniais e pecados mortais, como eu já falei, incluindo nos últimos, nos mortais, os famosos 7 pecados capitais, como assassinato, adultério, glutonaria, mentira, blasfêmia, idolatria, entre outros. Esse tipo de classificação é totalmente arbitrário e não tem apoio nas Escrituras. A interpretação que nos parece mais correta é que João está se referindo à apostasia, que no contexto de seus leitores significaria abandonar a doutrina apostólica que tinham ouvido e recebido e seguir o ensinamento dos falsos mestres, que negava a encarnação e a divindade do Senhor Jesus. Calvino, falando sobre isso, disse o seguinte: pode-se inferir do contexto que esse pecado não é uma queda parcial ou a transgressão de um determinado mandamento, mas apostasia, pela qual as pessoas se alienam completamente de Deus. Trata-se, portanto, de um pecado doutrinário cometido de forma voluntária e consciente, similar ao pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo cometido pelos fariseus e que o Senhor Jesus declarou que não haveria de ter perdão nem aqui, nem no mundo vindouro. Mateus 12, versículo 32, Marcos 3, versículo 29, Lucas 12, versículo 10. Em ambos os casos, há uma rejeição consciente e voluntária da verdade que foi claramente exposta. No caso dos leitores de João, a apostasia seria mais profunda, pois teriam participado das igrejas cristãs como se fossem cristãos, participado das ordenanças do batismo e da ceia, participado dos meios de graça. À semelhança dos falsos mestres que também antes tinham sido membros das igrejas, apostatar seria sair delas e se juntar aos pregadores gnósticos e abraçar a doutrina deles, que consistia numa negação de Cristo. Tal pecado era para a morte, por sua própria natureza, que é a rejeição final e decidida daquele único que pode salvar, Jesus Cristo. Este pecado, segundo John Stott diz o seguinte: este pecado leva quem o comete inexoravelmente a um estado de incorrigível embotamento moral e espiritual, porque pecou voluntariamente contra a própria consciência. É provavelmente sobre pessoas que apostataram desta forma que o autor de Hebreus escreveu, dizendo que é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Hebreus 6, versículos de 4 a 6. Ele descreve essa situação como sendo um viver deliberado no pecado após o recebimento do pleno conhecimento da verdade. Neste caso, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Hebreus 10, versículo 26 a 27. Este pecado é descrito como calcar aos pés o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Hebreus 10, versículo 29. Uma linguagem que claramente aponta para a blasfêmia contra o Espírito e a negação de Jesus como Senhor e Cristo. Vocês podem verificar também na segunda epístola de Pedro 2, versículos de 20 ao 22, onde o apóstolo Pedro se refere aos falsos mestres. Não é sem razão que o apóstolo João desaconselha pedirmos por quem pecou dessa forma. Alguém pode perguntar se Deus fecharia a porta do perdão se pessoas que pecaram para a morte se arrependessem.
Tais pessoas, porém, não poderão se arrepender. Elas não o desejam. E além disso, o Senhor determinou sua condenação a ponto de João não aconselhar que oremos por elas. Calvino disse o seguinte: tais pessoas foram entregues a um estado mental reprovável, estão destituídas do Espírito Santo e não podem fazer outra coisa senão, com suas mentes obstinadas, se tornarem piores e piores, acrescentando mais pecado ao seu pecado. Notemos que nestes versículos João não chama de irmão aquele que peca para a morte. Apenas declara que há pecado para a morte e que não recomenda orar pelos que o cometem. É evidente que os nascidos de Deus jamais poderão cometer esse pecado. Portanto, não se impressione com as ameaças de pastores do tipo: você está blasfemando contra o Espírito Santo. Se o que você estiver fazendo é simplesmente perguntando qual a base bíblica para cair no Espírito, a unção da leoa, a unção do riso e outras manifestações atribuídas ao Espírito Santo. E eu termino aqui o nosso podcast dizendo que é uma coisa horrenda cair nas mãos de um Deus vivo. Conforme nos ensina Hebreus 10, versículo 31. Cristo foi dado para a salvação de todo aquele que está cansado e sobrecarregado, que está oprimido pelos seus pecados. A verdade repetida pela palavra de Deus é: os que estão em Cristo têm vida eterna com Deus. Pecador, venha arrependendo-se dos seus pecados, crendo em Cristo de coração, reconhecendo a misericórdia de Deus por Jesus Cristo. E assim você terá vida eterna. Caso contrário, você conhecerá a sua justiça na ira eterna, conforme nos ensina Mateus 11, versículo 28 a 30, João 3, versículo 16 a 19 e versículo 36. Bem, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado do podcast de hoje. Aproveite para compartilhar essa mensagem com os seus contatos, com os seus grupos de WhatsApp. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo lançado aqui no canal, tá bem? Faça isso e, se Deus quiser, estaremos juntos para mais um podcast na semana que vem, com a graça de Deus.